Passamos então à questão número 11. Considera uma função f de domínio R duas vezes diferenciável e a função f', segunda derivada da função f. Sabe-se que f' de x é maior ou igual que 0 se e só se x for maior ou igual que 3 quartos. A função f' tem exatamente dois zeros, 3 quartos e 3. As retas R e S são tangentes ao gráfico da função f nos pontos de abscissas -2 e -1 respectivamente. Considere as preposições quentes. 1. O gráfico da função f tem dois pontos de inflexão de abscissas 3 quartos e 3. 2. O declive da reta R é menor do que o declive da reta S. Justifique que as proposições 1 e 2 são falsas. Na sua resposta, apresente para cada uma das proposições uma razão que justifica a sua falsidade. Então vamos lá fazer aqui uma pequena tabela de sinal com a informação que nos dão. E vamos começar precisamente pelo sinal da segunda derivada. E para a segunda derivada, aqui dizem-nos que a função é maior ou igual que 0 para valores x maiores ou iguais que 3 quartos. De 3 quartos para a frente, ou será positiva ou será zero. E depois dizem-nos que tem zeros exclusivamente em 3 quartos, em x igual a 3 quartos e em x igual a 3. Então, nos restantes valores daquele intervalo, de 3 quartos fechado para a frente, há de ser positiva. Positiva aqui e positiva aqui. O que significa que, portanto, esta função está definida em R como admite duas vezes derivada. Então, presumiremos que admite a segunda derivada em todo o seu domínio. No restante intervalo de menos infinito até 3 quartos aberto, não é nem positiva nem zero. Então tem necessariamente de ser negativa. Bom, o que aqui significa em termos da nossa função original? Bom, quando a segunda derivada é negativa, concluímos que a concavidade está voltada para baixo. Quando é positiva, está voltada para cima. E nos pontos em que a segunda derivada se anula, existe um ponto de inflexão se a segunda derivada mudar de sinal, como é o caso aqui. Portanto, aqui passou de concavidade voltada para baixo para uma concavidade voltada. Infletiu a concavidade. Portanto, aqui temos um ponto de inflexão. Mas aqui já não temos. Aqui já não temos porque ela deixa de ter uma concavidade voltada para cima temporariamente, neste ponto, ou seja, pontualmente, e depois continua a ter concavidade voltada para cima na mesma. Portanto, não. Aqui não há nenhum ponto de inflexão. E, portanto, basicamente, a preposição 1 é falsa porque a segunda derivada, embora tenha dois zeros, em 3 quartos e em 3, apenas muda de sinal em x igual a 3 quartos e não em x igual a 3. Então só tem um ponto de inflexão. Antes de passarmos à segunda proposição, eu vou só fazer aqui um pequeno à parte. Vamos só fazer aqui uma pequena análise de uma função muito simples. Por exemplo, imaginemos que temos a função f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Okay? E o que eu quero estudar em relação a esta função é a sua monotonia e extremos. Então, nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Bom, isto também vai pedir uma primeira derivada. Vamos fazer aqui o f' de x. Neste caso é simples, este 2 passa para aqui, fica 6x, este passa a 2, isto é 0. E agora vamos fazer o f' de x ser igual a 0. Também é relativamente fácil de resolver. 6x menos 2 é igual a 0, portanto 6x igual a 2, x igual a 2 sextos, ou seja, 1/3. Então vamos lá elaborar aqui uma pequena tabela de sinal e variação. Ora, vamos fazer aqui o nosso f' de x, aqui o nosso f de x, e isto aqui, isto é um polinômio, está definido em R, de menos infinito a mais infinito, isto aqui também é derivável de menos infinito a mais infinito. E agora nós detectamos aqui um único zero, aqui para 1/3, e aqui mais infinito. Portanto, uma vez que a nossa função é uma função afim, terá aqui este zero em 1/3, mas como tem este declive positivo, portanto há de ser assim, portanto é negativa antes de chegar a este zero e depois passa a positiva. Portanto aqui é negativo, tem aqui o zero, passa a positivo. O que é que isto quer dizer em relação à nossa função original? Enquanto a primeira derivada for negativa, ela é decrescente. A primeira derivada é positiva, é crescente. E como passou de decrescente para crescente e tem aqui este zero da derivada, temos aqui um mínimo da nossa função. Portanto, é isto que nós tipicamente fazemos. Como é que isto está relacionado com a situação que nós vamos analisar? É que é esta parte que nós não costumamos muito fazer, portanto, talvez não seja tão óbvio. É que a segunda derivada, o f' de x, ou f' de x, já é a derivada da derivada. Portanto, é o f' de x e já há de si linha.
Portanto, nós também podemos aplicar este mesmo raciocínio que nós estamos a fazer de uma derivada e esta tal função original, como sendo que a segunda derivada é a primeira derivada da primeira derivada. Então, nesse sentido, e regressando à tabela que nós estamos a fazer há bocado, que agora já está aqui estendida com esta primeira derivada de f, que a gente já vai ver porque é que é importante. O que é que eu posso tirar a partir dos dados que nos dão, que é daqui? Portanto, já tínhamos concluído esta parte aqui para a função original. Portanto, agora vamos esquecer isto um bocadinho porque já não nos vai ser útil. Vamos concentrar-nos aqui no sinal da segunda derivada. E enquanto a segunda derivada for negativa, eu vou... Porque a segunda derivada, cá está, é a derivada da primeira derivada. Primeira derivada, enquanto a segunda derivada for negativa, é decrescente. E quando for positiva, é crescente. Acrescente. Aqui não tem nenhum mínimo nem nenhum máximo, aqui terá um mínimo, ok? Não nos é muito importante, mas pronto, fica aqui mencionado. E agora que nos vamos debruçar um bocadinho aqui sobre esta informação, que as letras RS são tangentes ao gráfico da função f nos pontos de abscissas menos 2 e menos 1, respectivamente. Ou seja, o declive da reta R está associado, portanto, o declive de uma reta tangente a uma função num determinado ponto é precisamente a derivada da função nesse ponto. Isso é o f' de menos 2 e o declive da reta S há de ser o declive da função em x igual a menos 1. Mas como nós acabamos de ver que no intervalo de menos infinito até 3 quartos a função, a primeira derivada é decrescente, significa, precisamente relacionado com isto, que quando nós tivermos aqui o menos 2, temos aqui o menos 2, alguns para aqui, e aqui temos o menos 1 um bocadinho mais à frente, não é? Como a função é decrescente, tem aqui um certo e determinado valor, que eu não sei exatamente quanto é que é para f' de menos 2, mas como a função é decrescente, quando ela chega a f' de menos 1, já tem que ser este valor, f' de menos 1, tem que ser menor que f' de menos 2, porque a primeira derivada é que cá está decrescente aqui neste intervalo. Ou seja, significa que, como isto aqui está associado ao declive da reta S, o declive da reta S é que tem que ser menor que o declive da reta R. E a afirmação 2 diz precisamente o contrário. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.